dúvida. Isso é o que eu acho que é interessante. E o Tite deve promover isso. Porque a gente está falando de um Flamengo, espero, com outro ambiente, com outro nível de competitividade. Já tem outro ambiente, né? Acho que já está se criando. Vamos entender direito. Um De La Cruz que não chega com a mentalidade de 2023, 2022. Então, porque o time com mais competitividade interna, por posição, até porque a partir do momento que você tem uma grande quantidade de jogadores de nível muito alto, você precisa que isso seja feito do jeito saudável dentro do grupo de atletas, né? Não adianta, porque vai ter uma coisa muito óbvia. Vai ter jogo da Libertadores mata-mata. Todo mundo quer jogar. Sim. Né? Vai ter o jogo, respeitosamente, contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro. E não joga esse jogo para... quem não joga esse jogo, joga o jogo da Libertadores. O jogador fica com essa coisa, os principais jogos estão aqui. E aí precisa ter uma discussão. E aí eu tenho que olhar para o potencial do jogador, não só para o que aconteceu no último ano. E eu acho que o Gerson briga com o De La Cruz por posição. Tem toda a condição. Mas tem toda a condição. Acho que é uma senhora contratação, se o Flamengo fechar. É um baita reforço, é mais um baita reforço do Flamengo, um jogador que pode atuar para mim, inclusive até no lugar do Arrascaeta. Eu ia te falar isso. Eu queria levantar mais esse tema. Com o Arrascaeta, também é construído. Eles são amigos parceiros, né? Para mim, ele faz duas com excelência, hein? Oi? Para mim, ele faz duas com excelência. Então, ele faz... Porque vamos imaginar, Deus o livre, né? Mas o Arrascaeta se lesiona, acontece com o Arrascaeta e tal, fica um tempo não dá para jogar todas as partidas da Você tem o De La Cruz ali para fazer a função, e eu acho que muito bem mesmo. Então, porque aí você tem um volante que joga mais adiantado, um meia que marca mais, falando De La Cruz, o Gerson também faz isso, com o Pulgar ali, você dá uma sustentação legal. Então, eu acho que ele agrega muito ao elenco. A minha única questão, e eu acho isso muito positivo, e eu acredito que o Tite é um cara que muda o que ele pensa constantemente, o Tite é um cara muito da repetição da equipe. E de algum jeito vai continuar sendo. Só que o elenco do Flamengo vai exigir do técnico mais mudanças do que ele jamais fez na vida dele como treinador. E eu acho que ele gosta do desafio e vai saber usar. Baita jogador, né? Não, é bom jogador, mas eu acho que para esse elenco precisa colocar concorrência. Você não pode deixar gente com cadeira cativa. Essa cadeira cativa ela já deixou de existir. Todo o período pós-Jorge Jesus mostra isso. Sim, já deixou de existir. Você não pode mais jogar só com o nome. Porque foi provado, o Flamengo esse ano provou que só com o nome e com a camisa não ganha. Porque em 2019 fizeram isso, foram sensacionais e tal. Quantos títulos o Flamengo ganhou esse ano? Nenhum. Então não adianta, o Arrasca. Muitos, hein? Sim, o Arrasca, tem o Gerson, tem isso, tem aquilo, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem... Quantos ganharam? Porque se você for analisar, tecnicamente é bom. Então se fosse só a técnica, o time do Flamengo entrava e ganhava todos os títulos, mesmo sem treinador, né? Mesmo sem... Porque o próprio treinador São Paulo falou, eu coloquei os 3 jogadores ali porque eles já se conhecem, a memória e tal, mas esqueceu que colocou quase 3 volantes para fazer essa bola chegar para os atacantes. E não funciona, o futebol não funciona dessa forma. Infelizmente hoje, existem várias coisas que mudaram, mas para o melhor, outras para pior, né? Porque eu acho que o futebol mudou, mas não, né? Tem coisas que eu particularmente não gosto, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho da nossa essência. Eu gostaria de ter um pouco mais da nossa essência do futebol brasileiro. E hoje em dia você não consegue mais jogar assim. Você tem que ter essa competitividade o tempo todo, seja ela na parte física, na parte técnica, hoje principalmente na parte emocional, porque o emocional hoje ganha jogos que você muitas vezes não ganharia. E aí eu vou dar o exemplo do Botafogo. O Botafogo hoje mostra que o emocional é muito importante. É que esse é o ponto mais fraco do De La Cruz, né? Então Ele perde a cabeça algumas vezes, comete algumas faltas tolas, toma muitos cartões. Então, esse é um problema, mas é o ponto mais vulnerável. Por isso eu acho que vai ser interessante isso. Eu acho que o Tite tem um desafio enorme pela frente. Porque o Bubu falou uma coisa e eu lembro muito do Jorge Jesus. O Bubu relembrou aqui um dia. O Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, nunca me esqueço disso. Ele falou assim, olha, eu sei que no Flamengo não basta só vencer, a gente tem que jogar bonito, né? Jogar bem. O Tite sabe disso. Nós vimos recentemente aqui uma fã de esporte mandando, senhor Tite, só 1-0 e tal. A torcida do Flamengo não vai aceitar o tempo todo ganhar de 1-0 como tem time para muito mais. Como o Tite jogava com o Corinthians. São elencos diferentes, torcidas diferentes, culturas de futebol, né, diferente. A forma de jogar do Corinthians, a identificação com a torcida, com a forma de jogar do Flamengo, a identificação da torcida. Então, é um desafio enorme pela frente com o Tite. Porque o Tite no Corinthians tinha um elenco
limitado. Vamos Então, dizer assim. eu acho que No a primeira Flamengo, versão não. do Tite do Corinthians era essa. A segunda versão de 2015 é um time que jogava mais. Sim. Ali é a E que é terceira mais vez que o motivativo. Tite foi demitido pelo Corinthians na primeira passagem. né? 2005, sim, né? sim. 4 para 5. Com o time ali mais técnico, eu acho que o time jogou bola. E quando você vê o que o Tite fez na seleção brasileira, a ideia era jogar ainda mais do que jogou no Corinthians. Então, eu não imagino o Tite sequer cogitando o time jogar por resultado de segurança 1-0. Deixa eu perguntar para para o Birner aqui. Vai ter que Pequena trabalhar pergunta. isso, né? Você gosta do Marcelo Bielsa? Eu o contrataria para mandar em todas as categorias de base do meu clube. Então, Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, que está muito bem nas eliminatórias. No time dele, o Arrascaeta é reserva. De La Cruz é titular. É. Jogo que o Uruguai ganha do Brasil, o De La Cruz é o armador. Joga o Pelistre pela beirada, o Davi Nunes na Isso tem frente. tudo a ver com a pressão na O saída de bola. Arrascaeta ficou no banco o tempo inteiro. Tem tudo a ver com a pressão essa na saída de pergunta bola. assim, De La Cruz chega no Acho que o Flamengo Tite para ser ganha titular. armas. Na seleção deles, o titular é o De La Cruz, o Arrascaeta é reserva. E inclusive o De La Cruz já jogou de volante pela esquerda, armador. É bom frisar também. Qual era o momento físico do Arrascaeta nessa disputa e qual era a proposta dos adversários do Então, Uruguai? mas assim, só o Marcelo Bielsa, que é um cara que é muito respeitado, muita gente adora, tal, por vários fatores. A gente não virar e falar, o Bielsa é inteligente, o Tite é burro porque botou o Pro Arrascaeta. Bielsa e no Uruguai que tá bem, o De La Cruz joga titular. E pode jogar de volante, pode jogar de armador, não sei o que e tal. O Arrascaeta é opção, é reserva. E às vezes nem entra. O Mas aí eu Arrascaeta acho que- o Arrascaeta na seleção Mas aí- uruguaia, só para contextualizar, ele tem uma Copa convivendo com lesão, que ele deveria ter voltado da Copa, ter feito uma intervenção, não fez. E custou ao Flamengo ele isso tem, também. ele tem 2 períodos, pelo menos 40 dias afastado do Flamengo, e isso o custa na seleção uruguaia. Na seleção uruguaia, ele é convocado muito mais pelo histórico, pelo respeito pelo espaço no grupo, do que exatamente para ser um cara que estava brigando em igualdade de condições com o De La Cruz. E também tem a questão, para mim, que é fundamental. E aí, quando você lembra, Birner, da pressão na saída, da pegada na saída que ele vai te entregar hoje, eu acho que aí está longe de ser um problema de dúvida para o Tite. Eu quero pressionar. Eu descanso o Arrascaeta, eu deixo ele solto, ou eu vou ter o Arrascaeta como um cara, por exemplo, que muitas vezes fizeram com o Renato no Corinthians. Iguala ele, que já foi feito no Flamengo, iguala ele na primeira linha, traz um cara para pressionar, ou tem outro cara de mais pegada e deixa o De La Cruz um pouco mais solto. Eu acho que você ganha opção. E um time que a gente sempre bate na tecla, melhor elenco, mais festejado, mais caro, melhor treinador, você precisa ter opção. Agora é o que eu falo, vai ser cobrado por isso. Vai. Agora, você recebeu falou um em De La ganhar. Cruz numa janela de final de ano? Você falou em ganhar opção. Vou perguntar para vocês. Todo mundo quer carregar essa cruz. Essa história. Você tava bem essa semana. Vários Até clubes no meu tentaram ouvido De aqui La falar. Cruz. Vou falar uma coisa para vocês. Perguntar uma coisa para vocês. Essa possível troca, Fausto Vera indo para o Flamengo, Mateuzinho e Thiago Maia indo para o Corinthians. Isso é a Vera? Você quer parar? Não, tá bom, desculpa. Obrigado. É melhor para quem? É melhor pro espectador que o Bubu dá uma segurada. Tô inspirado, né? Coisa natalina. É melhor para quem? O Vera indo pro Flamengo? É. Ah, cara, eu acho o Vera bom jogador, já falei, né? Todo campista, né? Como O Zé Elias gosta de falar. o Zé Elias gosta de falar também, né? Tal, América do Sul, todo campista. me conhece. Eu acho que ele, pro Corinthians, é mais importante. Porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, pode ser até o De La Cruz a gente tá falando. Que o Vera não vai ser titular no Flamengo, né? Então, o Vera chega lá, primeiro esse momento. sim, ele não chega pra ser titular. Ainda mais se o Flamengo contratar outros caras ali. Pro Flamengo ele é mais um ali, vai quebrar galho e tal. Outra pergunta que você gosta, Bubu, qual Vera? Então, Vera teve bom momento no Corinthians e no momento que você não sabia se ele estava Tava lesionado ou só com a marcha, Me engana que eu lenta. Às vezes tem jogador que demora na primeira temporada Qual pra se Vera? adaptar, O demora um Lucas falou pouquinho pra Fausto. pegar no tranco. Agora o Corinthians se desfez de um monte de jogador de meio campo, ele pode ter outras responsabilidades, aumentar a importância, mais adaptado. Então, Porque o Corinthians precisa de um reserva se eu pro Fagner, fosse o vai Fausto Mateuzinho. Vera, minha decisão, minha opção, eu ficaria no Corinthians. Eu acho que no Corinthians ele tem mais condição de se desenvolver, de jogar. E se você de fosse ser o Thiago titular. Maia? Se eu fosse o Thiago Maia, Reserva no Flamengo ou titular no Corinthians? Porque a chance de chegar no Corinthians é de titular. titular no Corinthians. Porque o Corinthians eu vejo assim, o Corinthians é um lugar, é meio que um campo aberto ali, entendeu? Ó, tá ali, tá um monte de placa ali, ó, precisa-se, né? Que nem você vai, vocês vão procurar emprego, tô desempregado. Aí você vai lá aqui, tá aqui, ó, precisa-se de um chapeiro, precisa-se de um padeiro, precisa de um atendente. Comentarista. Então, comentarista, precisa e tal, né? Agora eu vou em outro lugar ali. Pô, gente saindo pelo ladrão, um monte de cara empregado, todo mundo bem, grande fase, não sei o quê.
que eu vou bater na porta lá, né? Tá difícil, entendeu? Então eu acho que o Corinthians hoje é um lugar para trabalhar que está oferecendo mais condições. Dá mais espaço. Um presidente que está prometendo botar dinheiro, injetar, investir, então a tendência é de crescimento. O Flamengo vai continuar no patamar dele, que é ser top e tal. Tem gente que é acomodado. Você fala assim, você prefere ser reserva do Flamengo? Sem querer citar o São Paulo já citando, muita gente falava que durante décadas era legal ser reserva do Rogério Ceni. Você anotou aí? Não é? Essa é a 7ª. Então, ser reserva do Rogério Ceni. Você ficava 15 anos na reserva, você ganhava um tremendo salário, ia lá, né, fazer hidroginástica que era boa. Usava pra G Magazine. CT, a comida do CT do São Paulo que é maravilhosa. Então você comia um rango legal, ia na piscina fazer uma hidroginástica, saía, não se estressava lá no fim de semana e tal. O Rogério Ceni joga toda hora. E ele ganha um tremendo salário por mês. Você só vai lá de vez em quando, lá entra no campo e comemora o gol do companheiro, abraça e tal. Chega no fim do ano, 13º e tal. Tem gente que se acomoda dessa forma. Ó, volante reserva do Flamengo. Pô, vou ficar aqui, deixa os caras jogar lá. Joga aí, pode jogar aí, eu fico aqui no fim do mês, pinga uma grana. E o São Paulo? Eu prefiro o desafio. E pro Corinthians. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que essa troca é boa para ambos. Por quê? Porque o Thiago não tá legal no Flamengo, porque... O ano foi ruim. O ano foi ruim. Muitas vezes por como ele era utilizado. Eu concordo contigo. Mas, assim, desde a época do Santos, eu acho ele um jogador razoável. Não acho um baita jogador, não acho um mau jogador. Depois que ele voltou dos Jogos Olímpicos, no Santos mesmo, perfeito? Só foi voltar a jogar um bom futebol com o Dorival. É isso aí. Então não desaprendeu, né? Não. Eu acho que o Corinthians, o Zé está falando sobre a carência de jogadores em funções, ele precisa mais do Thiago e do Mateuzinho. O mesmo Mateuzinho é um jogador que tem muito mais apoio, com problemas de marcação ali, mas é um jogador que pode ser desenvolvido, é bem protegido pelo Mano no sistema de marcação, estou falando pelo treinador, é um jogador que pode aprender a se posicionar, pode aprender a marcar melhor. A proposta de jogo do Corinthians não precisa ser uma proposta, o Zé está falando de jogo agressivo, como é o jogo do Flamengo, de um jogo mais jogado. Então eu acho que ele tem mais chance de desenvolver o futebol dele no Corinthians. Os Corinthians têm menos dinheiro para contratar, ele precisa mais de um jogador dessa função, com mais vitalidade. Acho que o Thiago encaixa no Corinthians. O Zé falava, falta meio-campista, falta volante. Com o Mano ele também pode ser bem utilizado. No Flamengo, nenhum deles tende a jogar. Então eu acho que eles podem ajudar a tornar o Corinthians mais forte, porque eu acredito que o Corinthians vai ser mais competitivo do que foi esse ano, né? Quando você monta um time mais humilde, com algumas referências, e o Thiago já é um jogador com rodagem, e o Fausto chega ali para ser o jogador que eventualmente atua no lugar do Pulgar, um cara que tem construção, que tem um pouco de chegada à frente, que num time com jogadores mais técnicos pode jogar. Se o De La Cruz vem, o De La Cruz, Gerson, tal, quem é o segundo ali? Não vai ser o Thiago de jeito nenhum, então eu acho que é uma troca boa para todo mundo. Por isso que eu acho que ela tem boa chance de sair. Oi? Tem dúvida sobre o Mateuzinho. A temporada dele não foi legal, cara. Eu sei que não foi de nenhuma, mas não foi legal. A temporada não foi boa. Não, eu tenho dúvida sobre o Mateuzinho, porque o Mateuzinho, por característica, ele não é um lateral que o Mano pararia para falar, esse é o tipo de cara que eu quero ter no meu time. O Mano quer sustentar uma linha de defesa melhor, quer reforçar, quer entender melhor o que precisa ser feito. Tudo que o Mateuzinho não te entrega... Mas você não acha que... É uma característica. Você está pensando numa outra utilização, eu tenho dúvidas sobre o que é o Mateuzinho no Corinthians. Não, perfeito, eu concordo com você, eu também tenho dúvida. Eu só acho que, como o Corinthians, como presidente, herda uma situação financeira muito complicada, deixada por todo o grupo de gestão anterior, que vamos citar aqui, é o grupo que levou o Ronaldo, o Corinthians, é o grupo que ganhou a Libertadores, é o grupo que ganhou o Brasileiros, é o grupo vencedor, mas que deixou uma bomba financeira para ser administrada. Não, falando em finanças, para passar no que você falou, desculpa, no início do programa, de enxugar a folha, são dos jogadores caros. Então, patamar de vencimento do Flamengo é diferente do patamar de vencimento do salário do Corinthians. Inevitavelmente, o Mano Menezes vai ter que desenvolver alguns jogadores, vai ter que melhorar algumas situações, vai ter que lidar com deficiências em posições, porque não é possível o Corinthians ter um elenco como tinha o do Flamengo. Para ser bem direto assim, não dá. Quando você cede um Fausto, eu acho que não dá para você ficar só com o Thiago e o Mateuzinho de contrapeso. Você precisa... Pode tentar alguma coisa buscar, mais. ofertar ou pedir dois caras que vão te chegar para... Eu também não acho que o Fausto Vera está tão valorizado assim. Não, eu não acho, mas se o Flamengo, em tese de informação, né, que colegas reproduzem, é que o Flamengo bateu lá para buscar o Fausto,
Então, calma aí. Então, deixa eu sentar e falar o que eu... Aí tá embaixo aí me serve. Aí eu não consigo ver o Mateuzinho nesse pote. Aí você começa a testar a nova diretoria do Corinthians, a capacidade de gestão, a capacidade de negociação, tudo isso é um jogo de xadrez, tudo isso faz parte, como você valoriza o que você tem, como você pega e tenta tirar o máximo possível de quem tem muito. Por isso que eu volto no início do programa que a formação do elenco, para mim, ainda é uma interrogação. Quem vai montar esse elenco? O Augusto Melo com... Como é que é o nome? O Rubão? Quem é que vai montar esse elenco? Quem é que Vocês estão ouvindo o Mano Menezes. Quem é que vai falar para... Tomara. Quem é que vai falar para mim que eles vão desonerar a folha, mas vão equilibrar? Aí quando você começa no papo do Thiago Maia com o Mateuzinho, Thiago Maia a gente está apostando que ele tem o melhor encaixe, e eu acho sim. Thiago Maia muitas vezes ele esteve em situações do Flamengo, onde você chegou a ver o Thiago Maia recuando para fazer saída de linha de 3, cobrindo avanço de lateral, sendo o primeiro cara. Você chegou a ver o Thiago Maia de lateral esquerdo, que era uma coisa meio torta, ainda que ele bata com a esquerda, que ele joga com a canhota. Então, esse cara também, não, o que ele tapou de buraco e não fixou... Você está quase me convencendo que ele é melhor que o Fausto Vera. Cara, você lembra... Eu tava falando com o Zé aqui... Eu não acho ele um bom jogador, tá? Você lembra do Thiago Maia? Eu não acho... Lembro. Ele não desaprendeu de jogar bola. Sim. Então, quando você fala também de potencializar, é você entender quem é esse cara, onde ele rendeu. Como é que eu vi ele jogando antes, pré-olímpico, já então foi você está quase me convencendo que é um excelente, que o negócio é melhor para o Corinthians. Não, eu acho que o negócio, no pau a pau, não sei, mas eu acho que o Corinthians podia... Não vou falar para o torcedor, o Mateuzinho também que está vindo um nome... Não vejo o Mateuzinho encaixando em nada hoje no Corinthians, sinceramente. Agora, assim, eu só acho que quando você olha... E acho que ficar só no Fausto Vera com o Thiago Maia... A situação financeira do Corinthians, e você vê o presidente se consegue... Não é negócio para o Flamengo. Não sei se é bom negócio para os dois. Eu acho que a pergunta ou a resposta é bom negócio para o Tite? O Tite, chega para o Tite hoje. Alô, Tite, você prefere o seu time agora o Fausto Vera ou o Ele Thiago gosta Maia? do Fausto Vera, o Tite. Então, ele gosta do Fausto Vera. Ele pode fazer esse julgamento e falar assim, olha, eu não quero trabalhar com o Thiago Maia. Eu quero o Fausto Vera no Corinthians. A gente está tentando pegar a ótica corintiana também. Eu acho não, por isso eu tô pegando a ótica titista. O Flamengo precisa de um jogador pro lugar do Pulgar, porque o Pulgar não é possível que tenha que jogar todos os jogos da temporada, isso não existe e a temporada vai ser o Pulgar é convocado, o Pulgar desgasta, passa muito cartão. E do outro lado, quando você olha a situação financeira do Corinthians, o time precisa de quantidade de jogadores. Se consegue contratar um Lucas Veríssimo, vem com o Thiago Maia, eu acho um senhor começo. Na realidade... Dentro das possibilidades financeiras do clube. Na realidade financeira também, que a gente também não pode querer sempre o melhor cenário, o melhor volante, melhor... Na realidade financeira, o novo Corinthians aí do Augusto, talvez seja um bom negócio. É que eu ainda tenho a dúvida técnica só, não de montagem financeira, igual o Veríssimo. Veríssimo, para mim, do ponto de vista técnico, excelente. Montagem de elenco, quero entender como é que vai fazer o resto. Maia, pelo Fausto não vai ser aproveitado. Maia pode encaixar. Boa. A gente só está esquecendo um jogador no Flamengo, né? Que a gente esquece. O Alan. Tá voltando, né? Ele já estava uma grana violenta, né? No Alan, se lesionou e tal. Teve uma questão controversa que parece que já chega com uma situação. Tem razão. Ele, nos últimos 2 jogos da temporada, ele estava à disposição. E a ideia é que ele fique à disposição também. Pois é. E é bom jogador, tá falando, hein? Pulgar, é bom jogador. Pulgar, tem razão. Pulgar, Fausto e Alan já. Não dá pra reclamar, né? Só para fechar aqui, para a gente poder ir pro break, não queria esquecer, Léo Ortiz. O Flamengo está de olho no Léo Ortiz. Quem é a zaga do Flamengo hoje? É o Léo Pereira? Fabrício Bruno. Certo? Aí você tem o Davi Luiz. Muito limitado e abaixo do que é o elenco para mim. Oi? A zaga é abaixo do que é o elenco para mim. Então, o Léo Ortiz da BC Plus? Plus a mais, né? Diria. Como diria o outro? Rodrigo O Bueno. Bragantino quer 35 milhões. Qual é o plus a Você jogou com o pai dele no Flamengo chegou a 27, 28. Não? Jogava muito, né? É o Ortiz, né? Ortiz é um dos maiores jogadores de futsal da história do mundo. Jogava demais. O Ortiz é muito bom jogador. Pivô da Enxuta. Não sei se ele jogou na Perdigão, mas na Enxuta eu sei que ele jogou. Mas como joga o Léo Ortiz? Jogava demais. Qual é a perna do Léo Ortiz? Direita. Qual é a perna do Léo Pereira? Esquerda, como diria. Em tese... E dentro de um recorte... Você tem esses dois... essa linha, né? Saída de bola. Mas você tira o Fabrício Bruno? Saída qualificada. Você pode jogar com a defesa. O Léo é saída, também, o Fabrício é força, velocidade. O Ortiz com o Pereira, né? Que é Léo e Léo. Acho que perde um pouco de combate. Num meio de campo que você já está desenhando de mais qualidade do que combate, de mais criação. Marcar mais alto, tem recuperação mais rápida, né? Exato. Começa a desenhar uma ideia de jogo, né? E aí é pedido do Tite. Agora, qualidade, Léo Ortiz, qual clube da Série A que não gostaria?
Ele é bom jogador. Bom jogador. Bom, Facilidade que eu ele acho que tem é pra só a sair característica. E aí você já começa a ver o que o Tite está pensando no time dele. Cara, Ele boa tá pedindo o cara contratação. de beirada, ele tá pedindo De La Cruz, ele quer o Ortiz, o Fausto. Então, subir e bola no pé. Cara com a bola nos pés. Olha, vamos montar aqui de cabeça então. Rossi, aí seria uma dupla de zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz, se o Léo Ortiz Hoje- vier e hoje tal, sim. o Flamengo Acho tem que que subir a sim. proposta, Hoje sim. né? Você vê que o O Fabrício, Ayrton Lucas, um lado. E aí, do outro lado, você precisa resolver urgentemente. Fabrício Precisa Bruno resolver. fez um bom Como é que ano, é? hein? Você precisa resolver urgentemente seu lateral direito. Exatamente. É a Fabrício. parte mais sensível Porque para mim ali do você mercado tem do Flamengo. Varela. Você tem um monte e não ali tem nenhum. Penharol tem tá querendo Wesley. Varela. Oi? Penharol tá querendo Varela. Capaz do Flamengo levar no aeroporto. É uma coisa que Exatamente. uma coisa que o Tite... Essa parte, pra mim, por enquanto, claro que... Porque precisa- vai dizer sem bola, vai dizer com bola de apoio, vai dizer Então. de ajuste de recomposição. Claro que a de quem gente faz está falando por ali. ainda de suposições. O Corredor Flamengo ainda direito não do contratou o Tite. Léo Ortiz, o Flamengo ainda não contratou o De La Cruz, mas Ô, pode Vitor, pintar. qual foi um jogo recente que o Tite troca o corredor lateral, o corredor direito inteiro no intervalo? Foi contra o... Galo? Não, Bragantino. Bragantino? Bragantino. Bragantino. Isso Bragantino. pra mim Ele coloca o Bruno uma do parte lado direito. sensível de um É 2 a elenco 0. muito forte. Exatamente. Eu acho que o ponto ali, aí você tem Pulgar, a gente define aqui, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, pelo Tite, pelo menos o Cebolinha e Luiz Araújo, e Pedro. Eu só Eu acho acho uma que coisa. Cebolinha, Pedro e alguém que eles estão vendo Eu no acho que mercado. para o futebol brasileiro dar um passo a mais, taticamente, tá na hora de um time, por exemplo, como o Flamengo, que tem um perfil lateral esquerdo que avança muito, meio campo que joga tal, começar a usar uns zagueiros de laterais. É uma coisa que se faz fora, desde que o zagueiro tenha capacidade de construção e alguma velocidade. Porque vai ficar jogando, quer avança muito da direita, tem um cara muito técnico de ambos os Eu lados. acho que é tempo. É técnico para ter passe, para ter A gente teve recomposição, alguns mas não exemplos, precisa Eu chegar acho, na que, linha de fundo. eu acho que é tempo. O Tite desenhou isso com o Marquinhos, com o Militão. É isso. Ele desenhou Militão com o jogou Danilo no de Brasil. zagueiro. O Flamengo, Eu acho que é o time do tempo. Flamengo pede Ele isso. só teve um molde ali. No São Paulo. O time do Flamengo pede Bota aí isso. o O oitavo. Breno jogou com o Muricy de lateral. Sim. Já temos casos. O Militão começou no Eu lateral. sei de 2 zagueiro. casos do São Paulo, vocês podem citar de de outro. São Paulo. Um quadro no A gente programa. tá falando dessa dupla de zaga, mas olha, eu vou fazer uma menção aí. O Fabrício Bruno jogou bem esse ano, hein? É isso que eu tô falando. Mas eu Por acho isso ele que eu falei, abaixo você tira o Fabrício Bruno? foi uma das referências do Flamengo. Fabrício Um dos Bruno, pra poucos mim, que- é uma boa um dos companhia. poucos que Eu acho ele uma referência de um Flamengo que teve um ano ruim. Num Flamengo que entregue minimamente Foi o que muito se exigido, espera, né? que se espera, eu acho que o Fabrício Bruno tem vulnerabilidade. Eu acho ele uma boa peça de elenco se você tiver um Léo Pereira e um Léo Ortiz. Eu não acho que ele é um cara de primeira hora de um time alto. aí eu vou fazer um contraponto. Claro. Pedro. No Por exemplo, pique, vai pro break. esse Flamengo, Acabando, hein? ele ficou vulnerável em vários momentos e eles conseguiu se sobressair. Você imagina o Flamengo com a bola nos pés e ele não tendo essa vulnerabilidade, ele não sendo exposto da maneira como ele foi. Qual o desenho de jogo do Tite prioritariamente? Bola Porque no pé. ele é bom jogador, Ele- meu. Quantas e quantas vezes ele fazia Combate. virada de jogo, combate, velocidade. Combate, Eu velocidade. acho ele bom E jogador. ainda assim, vulnerável em algum momento. Não acho ele um zagueiro para você virar e falar: esse cara é titular absoluto do Flamengo. Eu acho que você pode falar que ele teve bons momentos na temporada. E é impossível discordar, porque ele teve. Agora, acho que ele é um bom nome de elenco para o Flamengo. Porque quando a gente fala de Flamengo, é diferente de um patamar de desenho de elenco do Corinthians, uma renovação, de um Vasco querendo montar time, de um Fluminense que vai pegar peças. O Fabrício, para mim, é um cara de elenco para o Flamengo que quer reforçar sua zaga. O que me chama a atenção. Break. Por que o Bragantino, a gente fala assim, né? Ele é uma ponte pro futebol europeu, né? Não só pros times da Red Bull, né? Léo Ortiz, pra mim, é um jogador que podia jogar em muito clube da Europa. E o Bragantino quase tá negociando quase todos os seus jogadores com um pouco mais de idade pro mercado nacional, o Arthur,